Boa tarde, irmãos. Tudo bem com vocês? Você está feliz por ter vindo estar aqui mais uma tarde? Quem ficou impactado com a palestra de ontem? Amém. Amém. Glória a Deus. Foi maravilhosa. Você que não pôde vir, infelizmente, não foi transmitido e por um problema na mídia a gente também não tem a gravação da palestra. Então, só quem veio aqui ontem vai poder falar o que realmente foi a palestra. Mas as palestras de hoje vão ser gravadas e posteriormente postadas. Mas se você veio, está aqui, escolheu vir nessa tarde, é porque você quer vir aqui realmente receber presencialmente aquilo que Deus já separou para entregar para nós nessa tarde. Amém? Então, gostaria que você ficasse de pé. E não há nada melhor do que começar conversando com Deus, falando com Deus. Imagino eu que você já tenha, no dia de hoje, nem que seja um pouquinho, nem que seja pelo almoço, pelo café, você tenha parado um tempinho para orar, para falar com Jesus, para agradecer pelo dia, agradecer pelo seu alimento, agradecer pelo dom da vida, né? Então, nesse momento, feche seus olhos, vamos entronizar Jesus Cristo. Ele já é dono de tudo, do ouro, da prata, de tudo. Mas nós queremos entronizá-lo. Nós queremos mostrar que Ele é o único Rei que habita em nosso coração. Ele é o que está assentado no trono da vontade. Ele é o que está assentado no trono do nosso coração. Amém? Senhor, nós estamos aqui, Deus, querendo te entronizar, Senhor. Tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há nada e nem ninguém que possa se comparar a Ti, Senhor. Toda a nossa vida, Senhor Jesus, todos os nossos caminhos, todos os nossos dias, toda manhã, quando nós acordamos, Senhor Jesus, é fruto da Tua misericórdia e graça sendo derramado sobre nós. Eu te agradeço, Pai, pelo Teu amor. Eu te agradeço pelo Teu sacrifício na cruz. Eu estou aqui e te agradeço também pela IDPB Parque 10. Te agradeço por cada irmão que está aqui, que se dispôs, Senhor Jesus, a sair de casa numa tarde dessa, Senhor, de sábado, podendo fazer qualquer outra coisa, renunciou ao seu tempo de conforto para estar aos Teus pés, Senhor. Eles escolheram a melhor parte, a boa parte, Senhor. Por isso, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe, Senhor Jesus, a nossa gratidão, Pai. Te exaltamos e levantamos o Teu nome. Te exaltamos, Senhor Jesus, e queremos Te agradecer por sempre, Senhor Jesus, estar conosco, por caminhar ao nosso lado. Queremos Te agradecer, Senhor Jesus, por perdoar os nossos pecados, Pai. O Teu sangue na cruz nos perdoou e nos lavou, levou toda a nossa dívida, e por isso hoje nós podemos ser salvos. Ó Deus, muito obrigada pelo Teu Filho amado, que nos adotou como irmão, como irmãos de uma grande família agora, Senhor Jesus, de cristãos, de servos, de amigos, Senhor. Obrigada, Deus, por essa tarde. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Se você é grato ao Senhor Jesus, levante sua mão e comece a adorá-lo, comece a falar. Você não precisa de música, você não precisa que alguém oriente você. Você mesmo pode abrir e falar através dos seus lábios: Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto. Glorifique o nome do Senhor Jesus e comece a dizer: Senhor, eu te amo, eu te exalto, eu louvo o Teu nome. Tu és digno de tudo. Comece a louvar e a engrandecer o nome de Jesus. Amém? Queria ler rapidinho com você. Lá em João 10, na verdade, João 12. O Evangelho de João, capítulo 12. Capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus.
Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. E agora no versículo 7. Mas Jesus respondeu: deixe-a em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim, vós nem sempre tereis. Quem conhece a leitura da palavra, sabe que Maria já tinha escolhido a boa parte, em alguns versículos antes, quando Jesus mesmo estava na sua casa, em casa de Marta e de Maria. Marta estava trabalhando, fazendo, servindo ao Senhor. Ela estava adorando a Jesus, mas através do serviço, através da obra. E Maria estava adorando Jesus, ouvindo o que ele tinha para dizer. Agora já era outra situação. Lázaro havia ressuscitado pelo próprio Jesus. E agora Marta estava ali mais uma vez servindo a Jesus, adorando a Jesus através da boa obra. E o que Maria faz? Ela adora Jesus e o prepara para aquilo que viria. Maria tinha os olhos abertos, tinha o sobrenatural ativado, porque ela reconhecia em Jesus não só o Senhor, o Messias que havia de vir, mas como seu Senhor, o Salvador, a quem ela deveria honrar, adorar como rei. E ela mais uma vez escolhe a boa parte. Ela entende, Jesus é o único na minha vida. Esse Jesus aqui é o Messias. É a Ele que eu vou adorar, é a Ele que eu vou amar. E eu preciso demonstrar através de algo concreto. Quando você honra alguém, você quer honrar alguém, presentear alguém, não adianta falar parabéns, feliz aniversário, ou parabéns, você foi muito bem. Quero honrar a sua vida com palavras. Não são só palavras, tem que ser com atitudes. Marta estava adorando, estava servindo a Deus, mas Maria resolveu adorá-lo de uma forma mais profunda e simbólica. Hoje nós temos livre acesso. Nós podemos, como Maria, estar aos pés de Jesus nessa tarde. Ele está aqui, amém? Jesus está aqui, Ele quer receber o seu louvor. Então não se contente em só cantar uma música. Faça, adore, vá além, faça como Maria, vá além daquilo que é proposto. Levante suas mãos, coloque ou então a mão no seu coração, cante o mais alto possível, não se preocupe com a quem as pessoas estão ao seu redor. Talvez elas estejam só com vergonha, mas se você tomar iniciativa, como os discípulos repreenderam, né? Falaram, gastou demais, gastou um perfume que é o salário de um ano, o salário de um mês. Ela poderia ter dado aos pobres. Hipocrisia, Jesus sabia disso. E Judas estava lá recriminando Maria. Talvez você fique com vergonha de levantar suas mãos, de adorar extravagante. Mas Jesus está aqui querendo receber aquilo que você tem proposto no coração, amém? Então cante conosco essa música, ela diz: Tu és o único, incomparável és na minha vida, amém, irmãos? Diga: eu não tenho para onde ir, seu perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou. Cante bem alto, irmãos. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença eu não sei viver, não existe vida além de ti. Aponte para o céu e diga: único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Levante sua mão e diga: meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Cante: eu não tenho para onde ir, seu perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver, não existe vida além de ti. Levante suas mãos e diga: único, tu és o único, incomparável és na minha vida.
incomparável és na minha vida. Levante suas mãos e diga ao Senhor, meu coração. Meu coração. Não cabe outra pessoa. Não cabe outro. Não cabe ninguém. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Solte sua voz e diga irresistível. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Diga. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Diga único, levante suas mãos e diga. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irmãos, você está dizendo que é único, incomparável. Não cabe mais nenhum outro amor na minha vida. Você está na presença do Rei. Na presença do Rei, a gente se derrama, a gente se prostra, a gente se rende. Como é que a gente faz quando a gente está rendindo alguém? A gente levanta as mãos. Então a gente vai cantar mais uma vez esse refrão e você vai levantar suas mãos, as duas mãos. Levante suas mãos agora. Amém? Levante suas mãos e fala assim: eu me rendo a ti, tu és o único e incomparável. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Cante bem alto. Meu coração Não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. agora para Jesus, bem alto. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Mais uma vez, irresistível. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém. Se você puder chegar mais um pouquinho na frente, sentar nas cadeiras da frente, vai ser melhor ainda. Aqui está mais fresquinho e vai ser ótimo para a nossa palestrante poder enxergar você mais de perto, amém? Então sente mais um pouquinho na frente, não tenha vergonha, sente mais um pouquinho na frente. Qualquer coisa a gente desliga o ar-condicionado se estiver muito frio, mas tenho certeza que está muito agradável, amém, irmãos? A pastora Marlúcia vai apresentar a nossa palestrante de hoje. Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Está meio que dividido, mulheres e homens, né? Vocês perceberam? Pastora Marlúcia, a senhora vai apresentar? Pastora Esmarina?
Então, já que a pastora Marlúcia me deu a honra, né, eu quero chamar a pastora Osmarina Sena. É uma pastora que eu amo muito. Ela já conheci ela desde que o pastor Figueiredo era vivo. Primeira vez que eu a vi, eu perguntei, pai, mas essa glamurosa desse jeito vai ser pastora? Ele falou, e vai ser uma das melhores pastoras da IDPB. E ela foi numa confraternização lá no seminário. Eu acho que foi uma confraternização, alguma coisa assim. Adolescente é fogo, né? Eu era adolescente. Então já sabe quanto tempo a pastora Mariana já conhece a gente. Ela é supervisora do Nordeste 3, não é isso? Em missões, mas ela também é pastora lá no Ministério Filadélfia, do pastor Joel, que estava aqui ontem. Ela é discípula dele em todos os sentidos, até nas palestras. Então você já sabe que o que você pode esperar nessa tarde. Vamos ficar de pé, vamos orar, para que o Senhor continue aqui protegendo, guardando a vida da pastora Osmarina, que nenhuma coisa externa, nada externo venha atrapalhar, mas que a sua concentração venha estar totalmente voltada para aquilo que Jesus vai entregar a partir daquilo que a pastora Osmarina entregará. Amém? Senhor, nós estamos aqui para continuar recebendo daquilo que Tu tens preparado desde ontem à noite para conosco, Pai. Nós estamos aqui abençoando, Senhor Jesus, a pastora Osmarina. Ela está aqui como Tua serva, Pai, Senhor Jesus, se colocando debaixo da Tua proteção. Tu já a trouxeste aqui e nós cremos que Tu a guardarás, Senhor Jesus, que nada externo venha atrapalhar, que aquilo que ela falar, Senhor Jesus, venha fluir como um rio de águas vivas, venha trazer descanso, alívio, mas também venha trazer cura, venha trazer salvação, venha trazer libertação. Fala através da boca da pastora Osmarina. Estamos aqui para receber mais de Ti. E a abençoamos em nome de Jesus. Onde é que tem tomada? Liga aí para mim. Vou ligar aqui para ela. Descarregar. Tá? De qual lado que liga? Esse aqui? Tá ligando, né? Show. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Para mim é um privilégio estar aqui. Eu sou fã dessa família, sou fã das meninas. Da pastora Marlúcia nem se fala. Foi minha mestra no seminário de teologia. Pastor Figueiredo foi um dos meus maiores incentivadores para que eu me tornasse uma pastora e fizesse o curso de teologia. E foi meu mestre também, né? Podem sentar, amados. Podem sentar. Obrigada. Bem, a Tabita me incumbiu aqui de trazer uma ministração para vocês. E eu quero, assim, fazer algo bem diferente, fazer um feedback para vocês, porque a gente teve muito contratempo, né, Tabita? Então, o perfil do líder e seus desafios sobre a perspectiva feminina. Está aí, Tabita, no slide? Eu não sei nem de quanto é essa foto que a Tabita achou. É? Foi daqui? Olha que legal. Então, assim, ela me deu esse tema, né? O perfil do líder e seus desafios sobre a perspectiva feminina. Antes de falar sobre isso, eu quero justamente falar sobre essa questão de se tornar um líder, se tornar um pastor, porque eu penso assim, sabe, gente, não sei se é porque eu me converti em 96, mas eu já me converti numa situação assim de graça de Deus. Então, assim, o evangelho para mim é muito simples, ele não tem complicação na minha mente, né? Então, eu acho que eu já dei meu testemunho aqui para vocês. Eu fui curada de câncer, Jesus me curou de câncer no útero. Eu nunca tinha ouvido falar de Jesus até então, porque eu era católica, apostólica romana praticante. E, de repente, ao receber essa cura, eu disse assim, eu quero conhecer esse homem que me curou, né? Porque eu já tinha feito vários processos espirituais e nada. E eu fui lá na Filadélfia e conheci Jesus lá na Filadélfia. Ele me curou sem eu tê-lo aceitado como meu único Senhor e Salvador. Eu aceitei depois. Então, eu sempre falo assim, que eu vim com muita sede para a presença de Deus, mas eu nunca imaginei que eu me tornaria uma pastora, que eu me tornaria uma missionária e daí por diante. E na medida que eu fui crescendo no conhecimento de Cristo, o Senhor foi me fazendo ter conexões com pessoas e me colocando em determinados lugares, né?
Como é importante essa conexão com pessoas. Pessoas que amam o Evangelho, pessoas que têm visão. Como o pastor Figueiredo e a pastora Marlúcia aqui, o pastor Figueiredo chegava comigo, conversava comigo, ele me incentivava demais para fazer o seminário. E de repente Deus ele vai te direcionando para aquilo que Ele já preparou para você, como está no Salmo 139, antes que você, antes você ainda era uma substância informe, lá no ventre da sua mãe, Ele já tinha escrito todos os teus dias. Então, na minha concepção, na minha cabeça, todos nós temos um papel importantíssimo no corpo de Cristo. Todos nós fomos chamados para exercer um trabalho no corpo de Cristo. Eu vou começar com vocês que não está aqui, mas abrem Efésios, capítulo 4. Efésios. No versículo 11. Então, quando você ainda estava lá no ventre, essa foi uma das primeiras revelações que eu tive no começo da minha caminhada cristã, ainda quando estava sendo discipulada. Então, como eu vim com muita sede, eu queria conhecer Deus, eu queria saber de Deus, eu queria saber de Jesus, eu queria saber do Espírito Santo, e Ele começa a falar contigo, E no Efésios capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores ou mestres. São os 5 ministérios da igreja. Então, quando eu tive essa palavra, eu disse assim comigo: eu estou dentro desses ministérios, Eu estou dentro disso aqui. O Senhor me chamou para alguma coisa dentro desses 5 ministérios. Então, Deus ele já determinou quem você é no corpo de Cristo. Qual é a sua função, qual é o seu chamado, qual é o seu ministério. E quando a gente se volta para isso, quando a gente começa a buscar isso de forma mais intensa, isso fica muito claro no nosso coração. E isso começa a te alinhar para aquilo que Deus te chamou. Então, eu tive esse momento com o Senhor, eu comecei a buscar, eu fiz literalmente algo muito sério. Eu sei que essa igreja é uma igreja de mestres, porque o pastor Figueiredo era um mestre, a pastora Marlúcia é uma mestra. Eu sei que eles têm muito cuidado no ensino da doutrina, do ensino da palavra. A mesma coisa que o pastor Joel. O pastor Joel é pastor, mas ele é um mestre na palavra. Então, a Filadélfia ela tem muito zelo com a questão de discipulado, trilho de treinamento. E isso é muito importante no nosso crescimento cristão, no nosso relacionamento com Cristo. A gente estar fazendo aquilo para o qual Deus nos chamou, a busca do conhecimento. Então, quando ela falou assim, o perfil do líder e seus desafios sobre a perspectiva feminina, aí eu fiquei pensando, o que a Dabita quer, meu Deus? Ela quer que eu faça algo do como eu vejo o meu lado feminino, do que é ser um líder, esses conflitos, essa diferença que existe tanto na sociedade como também dentro da igreja cristã, de uma liderança feminina e masculina, e o olhar do todo. Amém? Então, eu trouxe aqui o segundo slide, que diz assim, para você poder entender algumas coisas também que eu vou falar. Perspectiva feminina significa olhar ou analisar uma situação com uma perspectiva de gênero. Permite entender que a vida de mulheres e homens pode ser modificada na medida em que não é determinada naturalmente. Essa perspectiva ajuda a compreender mais profundamente a vivência de mulheres e homens e as relações que existem entre eles. Quando a gente vai para a Bíblia, lá em Gênesis, a palavra do Senhor diz que Ele deu um comando para Adão e Eva. Deus, Ele submeteu todas as coisas ao comando de Adão e Eva. E Ele disse para que eles multiplicassem e exercessem poder e autoridade sobre todas as coisas. Não é esse o comando que nós temos? Mas, infelizmente, nós tivemos a queda, nós tivemos ali a desobediência e nós entramos numa guerra de conflitos, Quem pecou primeiro, de quem foi a culpa? Eva seduziu Adão, Adão colocou a culpa para cima de Eva, quando ele disse para Deus, foi a mulher que tu me destes. Então, aí começa esse conflito, que a gente vive até hoje, gente. Até hoje isso a gente vive. E esses conflitos, ele interfere sim
nas nossas escolhas, na nossa caminhada, Ele interfere no casamento, Ele interfere na nossa vida cotidiana em Cristo, naquilo que nós escolhemos dentro da igreja. Amém? Aquilo que nós escolhemos vivenciar e viver. O terceiro slide, entendendo a dimensão da palavra líder. Ela me deu o perfil do líder segundo a perspectiva feminina. Quantos aqui têm menos de 5 anos aqui na EDPB Parque 10? Menos de 5 anos. Ok, o resto tudo tem mais de 5 anos, né? Então, são pessoas que conhecem a palavra, que leem, são pessoas de oração, são pessoas que 5 anos já passaram por um processo de discipulado, né, pastora? Já fizeram vários congressos internos na igreja, não é não? Então, vocês conhecem. Então, tipo assim, nós vamos falar de coisas que vocês já conhecem. E qual é a diferença hoje? O que Deus espera da liderança da atualidade? O que Deus espera de você como um líder da última geração? Já vou usar essa palavra, como líder da última geração. O que Deus espera de nós? O que Deus espera? Para isso, a gente precisa ampliar mesmo, porque a gente está acostumado. Eu sou a gente já fez vários congressos de líderes. E a gente sempre vai nos mesmos versículos, a gente tem uma revelação diferenciada, porque a palavra de Deus é diferenciada, mas nós já temos o perfil do que Deus quer de nós. O que nós precisamos é atitude e ação, né? Então, eu trouxe aqui algumas coisas a mais, entendendo a dimensão da palavra líder. Quando vocês têm aí o roteirozinho, né? Isso aqui não está no roteiro de vocês, tá? Infelizmente, eu não consegui passar, porque o meu notebook estava para assistência técnica. Quando falamos sobre o... Mas eu vou deixar isso aqui para a Tabita já tem, para ela dar para vocês, tá? Quando falamos sobre o perfil do líder, o que é perfil? É um modelo, ok? É um modelo a seguir, o perfil, as qualificações, o que você tem que ter para ser um líder. Quais são as qualificações que não são exigidas por nós, mas pela palavra, pelo perfil de Deus. Nós precisamos entender a representatividade desse papel. O que em várias partes do mundo a luta é contínua e sutil de ataques contra a liderança da igreja de Cristo, pois atinge o âmago da igreja. Entramos no mais antigo campo de batalha da humanidade, que é a guerra da serpente contra a noiva de Cristo. Enquanto eu estou aqui, enquanto vocês estão aqui desde ontem, ouvindo falar palavras, revelações sobre o perfil da liderança, o que Deus quer para você, ao redor do mundo, várias pessoas estão fazendo a mesma coisa. Inclusive, na Castelo Branco, agora está tendo o seminário de liderança, na Filadélfia está tendo o renovo para líderes. Então, assim, ao redor do mundo tem muita gente fazendo a mesma coisa, mas ao mesmo tempo que nós estamos buscando esse conhecimento, o nosso adversário também ele milita, que é uma guerra contínua para que não seja levantado uma liderança, né? Para que não seja levantado homens e mulheres que possam trazer transformação. Porque a palavra já diz líder, você vai liderar alguma coisa, você vai ter autoridade para alguma coisa, você vai conduzir pessoas, você vai gerar pessoas à semelhança de Cristo, você vai passar conhecimento, você vai passar autoridade. Então, é uma responsabilidade sobre essa palavra líder, porque às vezes a gente olha para ser um líder apenas para a igreja local, mas nós somos uma igreja de dimensões universais. Está dando para entender o que eu estou falando? Você é um líder aqui, mas você é um líder dentro do grande corpo de Cristo espalhado por toda a terra. Você é no espírito. Talvez você nunca conheça um líder lá, deixa eu ver de onde. Lá da Coreia do Sul, da igreja do pastor Paul Yong-Shu, né? Mas Deus sabe que no momento em que Ele fizer um chamamento, você vai se unir a Ele. Amém? Os líderes da terra vão se levantar, os líderes da igreja, os líderes do Senhor. E eu estou falando de liderança ungida, eu nem estou falando de liderança do corpo todo, porque eu creio que todo corpo é líder. Que todos nós fomos chamados dentro dos 5 ministérios. Então, ninguém
no corpo de Cristo é descartável. Guarde bem essa palavra, eu gosto dessa frase. Ninguém no corpo de Cristo é descartável. Não há nada no corpo de Cristo que você não possa executar, que você não possa fazer, que você não possa inovar. Amém? Então, eu vou falar sobre 5 ataques que o inimigo fala. Eu só vou dar uma pincelada, porque é para você entender essa dimensão. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não posso. Às vezes a gente olha para o irmão, não, poxa, eu queria ser igual com o irmão, mas eu não posso. Mas você tem que entender que todos nós estamos vivendo dentro de uma dimensão espiritual, onde o foco é Cristo, onde o nosso objetivo é estabelecer o reino de Deus na terra. E para isso Deus vai levantar os seus. Amém? Então, o primeiro ataque, dentro dessa dimensão da palavra líder, é o ataque contra a força-tarefa do Evangelho. Qual é a força-tarefa do Evangelho? É propagar, né? Cristo ressurreto, a ressurreição, a salvação, que há um Deus vivo, que é a nossa responsabilidade. Eu coloquei aqui, o diabo se esforça diligentemente para retardar a realização da grande comissão de Cristo. E é uma das táticas que ele usa é exatamente reduzir o número possível de líderes. Numa igreja estabelecida eclesiasticamente, com a sua estrutura de treinamento, com a sua estrutura de tarefas, as lideranças, nós vemos hoje mundialmente como os grandes líderes têm sido atacados. Eu lembro, creio que a pastora Marluce conhece até melhor do que eu, porque eu conheci através de vídeos do YouTube, de tanto ouvir falar, James Swagger, né, que é da sua época, né, pastora? Que foi um grande líder mundial, foi um homem que era de uma representatividade, de uma influência monumental a nível de mundo para o corpo de Cristo. E, infelizmente, ele teve uma queda, né? Pediu perdão, reconheceu, a igreja perdoou, e ele passou um tempo fora, porque tinha programa de TV, programa de rádio, ele tinha um alcance mundial. Então, ele passou muitos anos sumido, né? Ele desapareceu do âmbito. E quando ele volta novamente, já tratado, curado, perdoado, mas não mais com a mesma dimensão que ele tinha. Então, quando a gente percebe isso, a gente percebe como o ataque do inimigo é feroz, porque quando ele atinge um líder, ele não atinge apenas um homem, ele atinge toda uma história, toda uma jornada, toda uma caminhada, toda uma estrutura que foi levantada através daquela vida, dependendo do momento em que ele está, do nível que ele alcança. Nós temos também um outro exemplo a nível brasileiro, a nível de Brasil, que se chama Caio Fábio. Né? Nós temos o Caio pai e temos o Caio filho, né? Caio Fábio filho. E o Caio Fábio filho foi um homem também, a nível de Brasil, talvez ele tenha sido, na época, eu acho que até hoje também, né, pastora Marluce? Talvez ele tenha sido o líder mundialmente muito mais reconhecido do que nós temos hoje. Ele tinha um alcance, o homem ele é mestre, né? Não perdeu o dom. Ele é um mestre, escreveu vários livros. E livros sérios. Ele fez discípulos. Eu era uma que gostava de tudo, né? Hoje eu não leio mais, só leio os antigos. Os livros antigos que eu dou uma pincelada. Mas Caio Fábio também caiu, né? Em pecado. E tudo que tinha sido construído ao redor dele também, rádio, TV, imprensa e tudo mais, caiu por terra. E muitos discípulos se dissiparam, a igreja quase, né, perde metade dos seus membros e perdeu, né? E hoje, Caio Fábio, ele retorna para o cenário gospel, para o cenário eclesiástico, de uma forma totalmente diferenciada, com sofismas, com doutrinas diferentes do Evangelho, batendo de frente com a igreja mesmo, batendo de frente com os pastores, e isso causa confusão no corpo de Cristo. Então, quando a gente diz assim, um homem que propagava, ele era uma força de propagação do Evangelho. Diga assim, eu sou uma força. Quem já assistiu Star Wars aí? Daquele jeito mesmo. Eu tenho a força, né?
Então, você é uma força, você é uma brasa viva, você é uma tocha viva, né? Você é uma coluna de Deus na terra. Não importa onde você nasceu, como nasceu, o seu nível de conhecimento. O fato de você hoje ser um discípulo de Cristo já lhe dá isso, né? Já lhe dá essa identidade. E o inimigo, ele trabalha profundamente, minuciosamente e sutilmente para que você não caminhe. Então, não é só você. Às vezes a gente está debaixo do ataque e a gente diz, mas Deus, só acontece comigo? Isso só acontece comigo? Eu estou falando a nível mundial. A igreja, ela sofre esse ataque. Satanás, ele ataca a força-tarefa do evangelho em todos os âmbitos, em todas as línguas, em todos os povos, em todas as nações. Amém? O outro ponto aqui, o segundo ponto, o ataque contra os homens e o ministério deles. Isso aqui é muito real, gente. Acabei de dar 2 exemplos, né? O diabo se esforça diligentemente apelando para o orgulho masculino, implantando o sofisma de superioridade e desigualdade, tanto entre homens como mulheres. Exemplo, formação acadêmica, nível e valor. Isso é muito real. Tabita é psicóloga, age no campo secular de profissionalismo, e a gente sabe que no campo secular do profissionalismo o homem, ele recebe mais do que a mulher. E isso é bem real, né? Isso é bem real na escala de salários, né? De escala de valores profissional. Isso não é diferente dentro da igreja. Lá na frente eu vou falar uma coisinha. Eu quero que você pare para pensar, homem. Tanto em casa, ministério, o homem, ele tem algo dentro dele que gera isso. Também que a gente chama da síndrome de Adão, por causa da queda, por causa do engano. E isso vem lá, gente, dos primórdios, tá? Então, orgulhar-nos é recusarmos a aceitar aquilo que somos, pois nos leva a pensar que somos melhores que os outros, e isso constitui a base de males como machismo, racismo, nacionalismo e vários outros ismos, né? Então, eu coloquei aqui, Isaías 14 nos revela a causa pela qual Lúcifer perdeu a posição que detinha no céu. Isso é tão real no meio eclesiástico, que há igrejas que mulheres não são aceitas para pregar, para ministrar, né? Eu conheço uma organização americana que não é a nossa, mas a nossa sofre isso, viu, gente? A PCG não é a IDPB Brasil, que tem a pastora Marlúcia à frente de uma igreja, né? Que tem ali uma outra viúva, a Aurinete, né? Na frente de uma igreja. A PCG, ela ainda não tem esse reconhecimento dado ao ministério feminino. Você sabia disso? Então, nós estamos aqui há anos-luz, né? Para a honra e glória do Senhor. Fomos reconhecidas, né? Podemos exercer o ministério pastoral, apesar de alguns acharem que não, outros acharem que sim, mas a gente tem essa aceitação dentro da nossa instituição. Isso é tão real que quando eu cheguei em Teresina, eu fui me apresentar na Ordem dos Ministros do Piauí, em Teresina, e eu levei minha carta de apresentação, né? E levei aquele livrinho que foi dado na convenção, que falava da história da IDPB. Eu usei muito aquele livro me abriu muitas portas, né? E eu levei aquele livro como apresentação, aquela revista. E, na época, o presidente da ordem era um batista tradicional. E, na carta assinada pelo pastor Montefusco, lá falava que eu era representante da IDPB Piauí, né? No estado, né? De Teresina, no estado do Piauí. Levei até ele me convidou para uma reunião oficial da ordem. Quando eu cheguei no dia que ele havia marcado, vários pastores lá, e mulheres também, né? Eu ainda não conhecia essa realidade do Nordeste, muito menos de Teresina. Então, na hora da reunião, cantaram louvor, aquela coisa ainda no piano, gente, louvor. E na hora da reunião, eles pediram que todas as mulheres saíssem do salão e fossem para uma sala ao lado. Aí eu fiquei assim, não, mulheres de pastores foram, e eu fiquei lá. toda, né? E eu, educadamente, fui convidada a me retirar do salão, porque só podiam ficar os pastores masculinos.
Só que quando eu fui para a sala, nenhuma das mulheres eram pastoras, de fato e de direito. E a maioria não tinha um curso de teologia, né? Então, por aí você já viu a discriminação social, né? E eu fiquei naquela sala com aquelas mulheres que exerciam funções dentro da igreja, que estavam ali lado a lado com seus maridos, mas que não tinham nenhum reconhecimento oficial. Amém? Porque até eu penso assim, numa reunião de pastores, você é o pastor da igreja, a sua esposa tem que estar do lado. Não é não, meus amigos? Você vai discutir assuntos eclesiásticos, não é não? Então, tem essa questão aqui do orgulho masculino, que eu não vou entrar em detalhes, a pastora Marluz depois entra em detalhes melhor do que eu, a Tabita, mas só para você ter, isso aqui foi um dos pontos que eu peguei, por causa dessa coisa dos ismos, né, do machismo, aquela coisa do individualismo, de o homem se sentir superior à mulher. Ok? Isso acontece no ministério, acontece aqui, acontece no seu lar, na sua casa, amém? Porque ainda confundem, né, submissão a Amélia, né? Essa palavra submissão, Amélia, mas na edição diz que é submissão, missão, né? O outro ponto de ataque é o ataque contra as mulheres e o ministério delas. Aqui você não vai me ouvir falar de jovem, de adolescente, de crianças, porque eles saem de onde? Eles saem da família parental, né? Homem e mulher. Então, o inimigo, ele ataca, ele contra-ataca. Contra as mulheres, gente, a coisa é muito mais violenta. Não que contra o homem não seja, porque eu só peguei um ponto do homem, tá? Mas eu coloquei aqui das mulheres, e assim, desde que o Senhor no Jardim do Éden disse a Satanás que o descendente da mulher iria ferir a cabeça dele, o diabo as tem atacado ferozmente em todo o mundo. Aí você diz, mas pastora, o que isso reflete no perfil do líder aqui para a igreja? Reflete muito. Porque eu quero que você comece a pensar fora das quatro paredes. Por que Deus está te levantando um líder aqui dentro, ou uma líder aqui dentro? Eu quero que você pare e comece a pensar fora das quatro paredes, ok? Então, eu peguei aqui dados da visão mundial. Vocês conhecem a visão mundial, né? 450 milhões de mulheres se acham fisicamente incapacitadas de exercer algumas funções. Eu não peguei os detalhes, tá? Mas por vários motivos, que vai desde a alimentação escassa na infância, como tratamento diferenciado pelos pais em relação ao sexo, irmãos. Quantas vezes a gente já não ministrou, né, pastora Marlúcia, a rejeição no ventre, né? O pai queria um menino, nasce uma menina, né? Às vezes a condição que você nasceu, a condição de pobreza, que graças a Deus não é o caso de vocês, mas eu estou falando porque eu peguei dados a nível mundial, mas isso também reflete na nossa nação brasileira, né? Nós temos o índice aí. Então, isso gera na mulher um sentimento de incapacitação, tá, amados? Outro ponto, as mulheres constituem cerca de 50% da população mundial, mas detêm apenas 1% da riqueza existente no mundo. São poucas as mulheres milionárias, eu gostaria de ser uma delas. São pouquíssimas as mulheres com a fortuna do Bill Gates, meninas, né? Por isso a gente percebe que a diferenciação, né? O homem, ele tem mais vantagem, né? Outro ponto aqui, cerca de 1 bilhão de seres humanos vivem na miséria, 70% deles são mulheres. Isso são dados, né? Cerca de 2 milhões de meninas na África e Oriente Médio são submetidas à circuncisão feminina. Vocês sabem o que é isso, né? Vocês sabem o que é circuncisão feminina? Todos sabem? O clítoris, vocês sabem o que é clítoris? É cortado. É cortado para que elas não sintam desejo nem prazer sexual. E muitas delas, quando têm o primeiro filho, elas morrem por causa dessa cirurgia. Tá? Então, elas são somente um objeto de sexo para gerar um filho, e muitas delas morrem na primeira gestação. No Brasil, isso eu peguei um dado mundial, tá, gente? No Brasil, dado mundial, tá lá. Um homem pode matar a sua esposa infiel e ficar impune.
impune. No Brasil, 60% dos casos registrados de violência doméstica, pasmem, acontecem em famílias cristãs. Esse número ele tem crescido absurdamente. Tá? O Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo. Uma média de 4 assassinatos por dia. 4 mulheres morrem por dia no Brasil. Na Igreja de Cristo, a mulher é atacada pelo sofisma de Jezabel. Né? Aquela conversa que a gente teve, que está embutido tudo isso aqui. A mulher líder, ela não pode ter um posicionamento a mais, uma postura a mais, porque já vão dizer que ela está debaixo da influência de Jezabel. Dentro de casa, nem pensar, né? E a gente sabe que o espírito de Jezabel não é um espírito feminino, é ele é um braço, ele é um sistema de governo que deseja autoridade no corpo de Cristo. Não é um demônio feminino, porque não existe, eles são assexuados, então nunca mais, a partir de hoje, aceite alguém dizer que você é uma Jezabel. Não aceite essa palavra sobre a sua vida, está ouvindo, mulheres? Amém. Não aceitem mesmo, não aceitem essa palavra. Ainda entendendo a dimensão da palavra líder, o 4º ataque é o ataque contra o caráter de Deus. Isso aqui nós estamos falando de liderança, a nível de mundo, né? O ataque contra o caráter de Deus. Quando os líderes cristãos têm atitudes injustas, falta aqui correção de português, estão maculando o caráter de Deus. Os incrédulos que veem isso, concluem que se os crentes são injustos, o Deus deles também deve ser. Afinal, se Deus concede um dom a uma pessoa e depois a proíbe de exercitá-lo, a destrata, não está sendo justo. Eu coloquei um exemplo para que a gente possa entender melhor. A destratação de líderes em redes sociais. A última agora guerrinha nas redes sociais foi entre o André Valadão e o Rodrigo. Gente, que coisa feia aquilo ali. Será que o Rodrigo não poderia pegar o celular dele e ligar para o André? Ou o André pegar o telefone e ligar para o Rodrigo? Aí você tem que ir para as redes sociais. Aí a gente vê lá os crentes se destratando, se degladiando e aquela coisa toda. Aí a sociedade que não conhece Jesus, eles ficam olhando para aquilo ali. E são líderes de renome, homens que estão em evidência, líderes de renome, conhecidos no Brasil todo e até fora do Brasil. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar com essas colocações? E a sociedade, amados, está vendo isso. E a sociedade, ela questiona, que Deus é esse que esse povo aí serve? Que Deus é esse? Você sabia que hoje o islamismo é a religião que mais cresce no mundo, inclusive dentro do Brasil? Porque Alá é Alá, e eles não abrem mão do Alá deles. Eles seguem à risca aquela doutrina assassina, satânica das trevas, mas eles seguem à risca. E as pessoas olham e dizem, realmente, esse Deus deles aí é o Deus, né? Você está entendendo onde eu quero chegar? E nós que servimos ao verdadeiro Deus, ao Senhor dos Senhores, nós apresentamos um plano de fundo que não combina, que não está de acordo com o caráter de Deus, que não está de acordo com os ensinamentos, que não está de acordo com o reino de Deus na terra, no céu e na terra. Amém? O outro ponto, o último ponto, ataque contra a imagem de Deus, que é um detalhe que no outro que eu tinha feito, porque eu perdi, tá, gente, meu notebook ele foi para assistência técnica. Então, no outro eu falei para a Tabita estava cheio de imagem, porque eu queria, assim, tipo, mais ou menos chocar, né? E aqui eu não coloquei nenhuma imagem, né? O ataque contra a imagem de Deus, além de o diabo estar atacando o caráter de Deus, ele procura fazer tudo para destruir a imagem divina. Ele sabe o que o Senhor criou, tanto o homem como a mulher, a sua imagem. Então, está agredindo o lar e o casamento, pois entende que quando o casal atua junto em união, ele expressa a união da Trindade. Ademais, está criar atritos entre homens e mulheres, também na área do trabalho. O relacionamento entre os dois sexos já fora rompido no Jardim do Éden de lá para cá.
o diabo vem se esforçando ao máximo para intensificar esse conflito. Aí eu coloquei apenas um exemplo, que nós temos N exemplos, que é o movimento feminista radical, né? O movimento feminista radical, amados, ele é um braço das trevas. Ali sim opera o espírito de Jezabel, porque é uma linha de governo que ele tem justamente o ataque, desconfigurar a identidade do homem, destruir a imagem da família, para que a agenda das trevas, para que a identidade das trevas seja estabelecida. Hoje, essa questão da imagem de Deus vai muito mais longe do que isso aqui. Vocês estão vendo as várias síndromes aí, que estão na sociedade. Hoje, o feio eles estão colocando o feio como o belo para aceitação, para denegrir a imagem de Cristo. Vocês sabem disso, as redes sociais estão aí. As síndromes de eu sou um cachorro, eu me sinto um cachorro, eu me sinto um porco, né? Ontem eu vi um negócio esquisito, gente, esse pessoal tá louco. Eu vi uma moça com uma máscara de porco dentro do banheiro dela. Vocês viram? Lama dentro do banheiro dela e ela rolava como se ela fosse um porco. E fora outras coisas, tem um rapaz na internet que ele gastou milhões mesmo para se transformar em cachorro. Vocês já viram isso? Ele é um cachorro mesmo, com pelo e tudo. Gente, isso é algo tão maligno e tão satânico. Isso está acontecendo no nosso dia a dia, está acontecendo do lado da nossa casa. Está acontecendo ali na esquina e a gente não está sabendo. Porque são essas esferas que o inimigo está atacando a igreja. E nós precisamos ter essa visão, né? Porque às vezes você não assume uma liderança por medo, não sei o quê, não, eu me sinto incapaz. Mas esse é o ataque que ele tem feito há séculos, desde ali da queda, desde quando Deus lançou aquela palavra sobre Eva. Então nós estamos vivendo como igreja esses ataques diários. O que está acontecendo conosco hoje? Nós temos visto muitas das nossas, como é que eu posso dizer? Dos nossos líderes, né? Graças a Deus que nós temos uma liderança dentro da IDPB como instituição, uma liderança de paz, homens tementes ainda a Deus, né? Homens e mulheres tementes, homens e mulheres que preservam a palavra de Deus, mas mesmo assim, dentro do nosso meio, como em qualquer outra instituição, nós vamos encontrar linhas doutrinárias diversas, pensamentos diversos, né? Eu não vou nem falar aqui na política, porque isso foi muito real, até mesmo no nosso meio foi real, né? Essa questão doutrinária, essa questão de ir contra, deixa eu falar mesmo, ataque contra a imagem de Deus. Deixa eu tocar na política. Quando você vota na esquerda, independente de quem está na presidência, quando você vota num partido que toda a estrutura dela, todo o conceito dela, vai de encontro àquilo que nós acreditamos, que vai de encontro àquilo que Deus determinou para a humanidade, você está indo contra a imagem de Deus. Você está batendo de frente contra a imagem de Deus. Começar por aí. E nós sabemos, a gente já estava falando sobre isso, né, Tabita? Vários universitários, nós temos jovens universitários, da IDPB que eu conheço, na minha igreja que eu conheço, que estão votando por causa de um pensamento sofisma errôneo e estão indo ferindo a imagem de Deus, votando contrária à imagem de Deus. Você percebe como essa questão ela é muito sutil? Líderes que defendem a esquerda, que vai de encontro ao caráter e à imagem de Deus. Então, nós não estamos longe disso. E o que Deus está esperando de nós? Todos nós conhecemos esse versículo, mas abre a sua Bíblia. Vamos ler esse versículo, todo mundo aí em voz alta. O líder precisa de uma mente renovada. Onde é que a gente encontra isso? Romanos 12. Vamos lá? Romanos. É um versículo que é conhecido demais. O que ele diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele fala, amados, essa não conformidade, o que está acontecendo hoje? Nós vemos hoje o papel do líder. Líder é uma pessoa que é um influenciador. Ele tem o poder de transformar uma mente. Ele tem o poder de enxertar nas pessoas valores, conceitos. Quando a gente fala assim que nós temos que formar discípulos semelhantes a Cristo, não a nós, porque há líderes fazendo discípulos segundo o seu DNA. Eu já ouvi num congresso essa palavra. Pastora Malúcia, se eu estiver errada, me corrija. Eu ouvi um líder num congresso, não na nossa instituição, ele dizer, eu formo líderes segundo o meu DNA. Rapaz, eu ouvi aquilo ali, eu disse, sangue de Jesus tem poder. E a pessoa do meu lado me olhou assim, porque do meu lado era o meu conhecido, do meu outro lado era um congressista. Eu falei na hora, isso está totalmente equivocado. O nosso DNA é corrompido, amados. Nós formamos discípulos semelhantes ao DNA de Cristo. É para Ele, não é para nós. Não são os meus achismos e a minha maneira de pensar que eu vou incutir no meu líder. Eu vou incutir no meu líder, no meu liderado, valores do reino de Deus. Não é isso? Eu vou incutir no meu líder valores do reino, do caráter e da imagem de Deus, não aquilo que eu penso, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu penso que está certo, mas valores de Cristo. Então, quando a gente fala de liderança na igreja, às vezes a gente está voltado muito para a nossa igreja local. Eu coloquei aqui, olha, o líder precisa desenvolver uma visão sistêmica. O que é a visão sistêmica? Eu coloquei aqui o significado. Jesus tinha uma visão sistêmica. A visão sistêmica nada mais é do que a capacidade de enxergar e compreender o todo, analisando cada agente e situações que o formam. A visão sistêmica é a compreensão de um sistema. O Evangelho de Cristo, as Boas Novas, eu posso dizer que ele é um sistema? Sim. Ele é um sistema de valores de uma sociedade, reino. O reino de Deus, ele é um sistema. Ele tem regras, ele tem conduta. Ele tem valores, ele tem comportamentos. Ele tem uma constituição, ele tem isso aqui escrito. Ó, tudo que está aqui é um sistema de valores de Deus deixado para o homem. É um sistema de governo, é o sistema do patriarcado, da família, do casamento, homem e mulher. É o sistema de valores para o jovem, que deve respeitar o seu pai e sua mãe, honrar o seu pai e sua mãe. É um sistema educacional. Tanto é que eu acho que a Austrália, não é a Austrália não, a Noruega, todo o contexto de governo da Noruega foi tirado daqui. É basicamente a Bíblia, toda a forma de governo, a forma como eles lidam a questão governo e política. Então aqui nós temos um sistema, e Deus ele conhece, ele sabe onde ele quer nos levar, ele sabe qual é o processo que ele deve fazer em nós, porque ele é o oleiro, para que nós possamos estar aptos mesmo, amados, pelo sangue de Cristo, mas nós temos uma parceria nossa. O sangue de Cristo nos salva de forma gratuita, mas há um processo de regeneração, há um processo de libertação, há um processo de cura todos os dias. Todos os dias, isso é um processo meu com Deus. A salvação, Jesus já me deu. A cura também está disponível, eu sou curado se eu quiser. A libertação também está disponível ali na cruz, mas eu sou liberto se eu quiser, né? A santificação está ali na cruz, mas eu sou regenerado se eu quiser. Então isso é a minha parte, amém? Dentro desse sistema, e eu preciso responder a Ele, eu preciso responder a Deus. Aí eu coloquei aqui, nós como líderes, né? Se você é um líder, eu coloquei célula, vocês trabalham com célula, né, pastor, aqui?
Se você é um líder de célula, estude sobre isso, conheça as etapas, onde isso influencia a comunidade, a sociedade e o poder de gerar transformações. Eu sempre falei, depois que a gente começou a Visão Celular lá na Filadélfia, a gente nunca mais deixou de estudar a Bíblia, né? A gente nunca mais deixou de fazer treinamento, e é congresso, e é buscando dinâmicas, e é buscando novos conhecimentos, ouvindo pessoas com experiência. Porque, amados, eu preciso conhecer esse sistema que se chama o Evangelho de Cristo, que se chama as Boas Novas. Eu preciso conhecer o sistema do Reino de Deus para a Terra. Eu não sou apenas um líder da IDPB Parque 10. Eu sou um líder do Reino. E através da IDPB Parque 10, através da oportunidade, porque isso é oportunidade, que é a unção que está na vida da pastora Marlúcia, né, como pastora dessa igreja, está sobre mim, me cobre, isso me dá autoridade, isso me dá o direito, isso me dá, né, a dignidade de exercer o meu papel de líder. Você está entendendo? Ninguém é líder sozinho, amados. Ninguém é levantado líder pelo vento, porque é um sistema de valores. Alguém precisa impor a mão sobre a sua cabeça. Alguém precisa autorizar você. Amém? Quando a gente ouve uma conversa fora disso, descarte. Deus me mandou ali, Deus me mandou para cá. Se Deus fez o próprio sistema, Ele não vai contra o sistema dele. Porque quando Deus fala com o homem, Ele fala com alguém que está sobre esse homem, ou sobre essa mulher. Amém? Vocês estão me entendendo? Então eu, como um líder, eu preciso ter essa mente renovada. Eu preciso entender esse sistema, porque através da minha vida, através dessa unção que foi colocada sobre mim, através da minha célula, eu tenho a oportunidade de fazer uma revolução. Eu tenho a oportunidade de alcançar uma sociedade. Eu tenho oportunidade de transformar vidas. Eu tenho oportunidade de enxertar o reino de Deus, e isso é guerra diária e contínua. E não só somos nós que estamos aqui na IDPB Parque 10. Por isso, os seminários, por isso os congressos, né? Por isso as torres de oração, as vigílias são necessárias, porque isso se chama aprimoramento. Você nunca pode dizer que sabe fazer uma célula, porque Deus sempre vai mostrar algo diferente, né? Sempre vai vir alguém colocando uma cereja diferente no bolo, e a gente só vai acrescentando, aprimorando. Então, o nosso ser dentro da igreja é estar em aprimoramento para a edificação do corpo de Cristo, como fala em Efésios, né? É para estar em edificação o tempo todo, edificando uns aos outros. Amém? E para isso eu preciso ter essa visão cosmopolita, a sociedade. Você tem uma célula, vamos supor, aqui no bairro. Qual é o contexto dessa célula? Qual é o contexto dessa família? Qual é o contexto social, né, em que está impregnado aqui a IDPB Parque 10 dentro desse bairro? Qual é a influência? Qual é a maior influência? Quais são os sofismas que atacam esse bairro, essa comunidade? Então, eu preciso ter a visão do todo. E quando alguém, ontem foi a pastora Edilene, na ministração dela ontem no Renovo, ela falando assim, tem pessoas que dizem assim, não vou orar pelo fulano não, porque não tem jeito, não tem jeito. Quando você diz não tem jeito, você está anulando a obra da cruz. Porque a palavra do Senhor diz, nem que seja no último suspiro, se ele clamar ao Senhor, ele será salvo. Então tem jeito. Não tem jeito? Tem jeito. E eu orava assim pelo meu pai, porque aos meus olhos, mas eu não dizia, tá, gente? Eu não proclamava com a minha voz, porque aos meus olhos era impossível meu pai se converter. Então eu dizia para Deus, Senhor, eu orava pelo meu pai, né? Declarando ali a salvação dele, declarando quem é ele em Cristo, e eu dizia, Pai, nem que seja no último suspiro, mas ele será salvo. Porque tem jeito. A promessa está sobre nós. Amém?
O outro ponto aqui, qual é o principal fundamento, né? Da visão sistêmica. Eu estou falando da visão sistêmica porque da visão cosmopolita, da visão para fora. O que você precisa, né? A visão sistêmica é a compreensão de um sistema, é o entendimento amplo, panorâmico, que abrange um todo. Isto é como os setores funcionam, como reagem às dificuldades, como se entregam interna e externamente em cada situação e que influências podem mudar o seu foco. Nós estamos aqui com um propósito, o Evangelho está aqui com um propósito, mas se a gente não ficar atentos, amados, a gente desvia desse propósito. Como tem muitas igrejas se desviando do propósito. Caminho estreito, porta estreita. Hoje nós temos igrejas inclusivas. Desde quando, gente, existe evangelho inclusivo, pastora? O evangelho de Cristo é transformação, não é inclusão. Porque a palavra inclusão, ela te aceita do jeito que tu é, sem mudanças. Sem mudanças. Se você é um assassino, você vem para a igreja inclusiva e você continua matando, mas você chega na igreja, você louva, você adora. Se você é um adúltero, você chega na igreja inclusiva e você continua adulterando. Louvando, tendo comunhão com os irmãos. Isso é uma igreja inclusiva. É diferente do inclusivo da cadeira de rodas, né? Do paraplégico, tá, gente? É diferente esse conceito. É uma igreja que aceita você sem a mudança, sem a transformação. Isso não é de Cristo. Nós temos pastores conhecidos de renome, como o Éder Kivisi, né? Que já falou até que a Bíblia tem que ser mudada, porque bate muito forte sobre os homossexuais. Olha só, gente. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu coloquei aqui, olha, nós não precisamos saber de tudo, mas precisamos conhecer o todo. É impossível a gente se especializar, né, pastora, na Bíblia como ela o todo, né? Como Bíblia, você se torna mestre em fases da Bíblia, em conceitos, né, da Bíblia. Então, assim, não tem como a gente saber de tudo, mas a gente precisa conhecer o todo. Nós temos aí na nossa instituição o pastor Abimael, que é o nosso historiador. Conhece muito da história, né? E é um homem muito inteligente, mas tem áreas, como ele fala mesmo, Mariana, tem áreas que não é a minha praia, que eu não me especializei aqui. Vamos buscar um especialista para falar sobre isso, entendeu? Então, é assim a gente vai. Então, eu coloquei aqui, Jesus era o homem abrangente do conhecimento, ele era o rabi, o mestre, ele tinha a linguagem universal. Aí eu coloquei aqui exemplo, líderes de campo. Eu não sei como é que vocês trabalham aqui, mas eu vou só fazer uma pergunta. Quantos de vocês que são líderes, porque eu estou falando para líderes, não é isso? Eu não estou falando para membros comuns, eu estou falando para líderes. Vocês não são mais membros comuns, né? Quantos de vocês já chegaram assim com a pastora, para a pastora Marlúcia? Esse pastor, eu gostaria de uma mentoria, para eu saber como é que funciona realmente eclesiasticamente a igreja. Quantos de vocês já chegaram com a pastora? Eu quero ser mentoreada pela senhora. Né? A gente não conhece o todo, a gente conhece partes, mas a gente precisa ter uma visão do todo, do que é a igreja. Às vezes a gente acha que a igreja só é o prédio, né? E eu lembro quando eu vim aqui, pastora Marlúcia e pastor Figueiredo estavam construindo ainda, né? Ele está com o pai, e ela ficou aqui, ó, levantando, com a ajuda da igreja, dos irmãos, claro, né? Os processos. Aí eu coloquei aqui exemplos de líderes em campo, a gente vê isso muito no campo missionário. Quando pastores que vão para o campo missionário, líderes de igreja como vocês que vão para o campo missionário, eles acham que só é pregar o evangelho. E não é. O pregar o evangelho, ele tem toda uma contextualização. Jesus tinha essa contextualização. Jesus, ele tinha a linguagem dos ricos, ele tinha a linguagem dos eruditos, ele tinha a linguagem dos sacerdotes do templo e ele tinha a linguagem do povo.
Jesus era mestre nisso. Sabe, ele conseguia alcançar. Quando ele queria exortar, ele pegava o azorrague, né? Pá, né? Porque ele estava falando, os caras lá, os sacerdotes lá, nem sequer se moveram, porque eles sabiam que ele estava certo. Nem argumentaram. Então, Jesus, ele sabia com quem ele estava lidando, ele sabia com quem ele estava falando. E ele sabia da necessidade do povo. Sabe? A necessidade do povo. E é isso que nós, como igreja, precisamos ter, essa visão do poder do Evangelho numa sociedade. Sabe? E nos levantarmos mesmo como líderes ungidos pelo Senhor, né? Levantados através do homem, escolhidos por Deus e já com o ministério do ventre da nossa mãe, porque está lá. O próprio Senhor falou para Jeremias, quando tu ainda estava no ventre, eu te constituí profeta para as nações. O que o Senhor falou a teu respeito quando tu estava no ventre? Quem é você perante o Senhor, né? O perfil do líder. Aí na apostila de vocês, aí eu coloquei aqui a mente renovada, líderes de campo, né? Como eu falei, às vezes as pessoas chegam no campo e elas não têm, gente, a visão de Jesus, do reino, para aquele lugar. Como é que a gente diz? Nós temos a cultura, nós temos os costumes, né? Nós temos que saber interagir com o pecador e não pecar com ele, mas entrar no cativeiro sem nos contaminar. É o que a gente vê hoje. Hoje nós perdemos, parece assim que a gente perdeu uma barreira que nós tínhamos invisível contra o mundo. A igreja, ela tinha uma barreira quase impugnável, que não entrava coisas do mundo hoje dentro da igreja. Mas hoje, né, parece assim que essa barreira é tipo aquele campo, não tem aquele campo de força? Quem assistiu aí Os Vingadores de Vingar? Não, o Pantera Negra. Não tinha aquele domo, aquele campo de força lá? Pois é. Aí de repente começou a falhar o campo de força e o inimigo começou a entrar no reino. É a mesma coisa, gente. O nosso campo de força existe sim. Um campo de força da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é uma muralha de força contra as obras do inferno. A palavra diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos ainda esse campo de força na terra, porque nós somos aqueles que arrebanhamos as vidas, que resgatamos as vidas do cativeiro para que elas possam ir para o céu, para que elas possam ter uma vida eterna. Mas devido ao comportamento, devido às nossas ações, esse campo de força ele está falhando. E o mundo, os seus sofismas estão entrando dentro da igreja. E muitas das vezes nós não temos coragem de nos posicionarmos. Parece que nós... parece não, eu percebo isso. Entrou um sofisma de medo na igreja. Um medo de exortar. Um medo de confrontar o pecado. Talvez seja um medo de perder um membro. Não sei. Mas isso é real. Jesus é amor, mas Jesus ele não vai te aceitar todo torto. Ele quer agir na sua vida. Ele ama você, ele ama você, ele ama você. Isso é inquestionável. Mas ele quer que você seja um agente de transformação. Como é que Jesus é um agente de transformação, amados? Jesus vai se personificar aqui na terra? Ele vai voltar de novo agora, nesse exato momento, para ir lá na sua casa? Não, é você. É você que é esse agente de transformação. São as suas atitudes, são as suas palavras, é o perfume dele que exala de você. É a sua vida no altar. Você é a arca viva, você é a nova arca da nova aliança. Porque Pai, Filho e Espírito Santo estão em você. Aonde você entra, há uma restauração, há uma libertação. Eu sempre falo, eu amo a visão celular. Eu amo a visão celular porque eu sei que é uma visão que dá certo.
E é uma estratégia de Deus de 10, 20 anos atrás para os tempos atuais. Essa estratégia lá quando surgiu, todo mundo dizia do diabo, não era não, Marluz? Mas Deus é estrategista. Eu lembro que nós fazíamos uma célula lá em Teresina, na casa da Rosilene e do Nonato. Foi o primeiro casal que eu ganhei para Cristo. E nós começamos a fazer uma célula. Eu nem chamava de célula, porque quando eu cheguei em Teresina, a célula era do diabo. Eu fui logo avisada sobre isso. Então eu comecei um grupo familiar. Mudei o nome. Nem falava de célula, né? E ali a gente cantava, louvava, ministrava. E na frente da casa dela tinha um ermitão que eu não sabia. Um jovem de 19 anos que havia passado no segundo lugar do vestibular de Teresina, no segundo lugar, foi acometido de uma síndrome de pânico e se tornou recluso na sua casa, dentro do seu quarto. A barba aqui, as unhas bem aqui, gente. Eu não sabia. E ninguém nunca tinha me falado nada. E ele começou a ouvir os louvores. E ele perguntou da mãe dele: mãe, o que é isso? Ele só falava com a família dele, mas toda a rua sabia da história dele, o Ricardo, o nome dele. Ele disse: mãe, o que é isso aí? E ela não sabia. Isso é na casa da Rosilene. Aí ele começou a ir, sabe para onde? Para a grade da sala, só que tudo no escuro. Eu lembro, só que eu não sabia porque, mano, eu passava ali, a casa era todo tempo no escuro à noite, não tinha uma lâmpada acesa, nem da calçada, a lâmpada de fora. Era por causa dele. E ele começou a assistir a célula, a ouvir os louvores da janela. Aí ela chegou, a dona Graça chegou com a Rosilene e comentou. Só que a Rosilene sabia dele, né? Aí a Rosilene falou bem assim: Graça, tu deixa a gente fazer um grupo familiar na tua casa? Aí ela ficou assim, ela disse: eu vou perguntar do Ricardo. Aí ele deixou. Aí ela foi me contar a história. Gente, eu fiz uma célula na garagem da casa deles. A casa toda escura. Você sabe que é uma casa escura? Uma lâmpada ela colocou no bocal assim, ó. Ela pegou uma lâmpada, tem aquela lâmpada de bocal? Ela colocou na tomada da garagem para a gente fazer a célula. Aí eu achei aquilo estranho, né? Só que eu não tinha dimensão. A Rosilene falou, mas eu não tinha dimensão do problema dele. Mas nós oramos. Nós oramos. E eu disse assim, falando sério, eu disse assim: Deus, nos dá a linguagem que o Senhor usou com o gadareno. Eu usei essa palavra, Marlúcia. Eu choro, eu fico emocionada quando eu falo sobre isso. O Senhor nos dá a mesma unção da qual o Senhor libertou o gadareno. Sabe, gente? E quando eu olhei assim, o Ricardo estava no canto. Eu nunca tinha visto o Ricardo. E o Senhor, assim, o Espírito Santo me tomou, assim, eu levantei, a dona Graça ainda tentou me segurar, e eu, mano, assim, parece que eu fui, assim, tipo um quiabo, assim, eu fui bater lá no Ricardo, cara. Eu não conseguia ver o Ricardo por causa da escuridão, mas eu abracei o Ricardo. Eu dei um abraço no Ricardo. Eu não sabia nenhum aspecto do Ricardo, mas o odor do Ricardo era insuportável. Insuportável. Aí, nisso, quando a Rosilene me viu, ela entrou. Quando ela entrou, o Nonato entrou atrás, porque ele podia ser violento comigo, mas só que não era eu, falando sério, não era eu ali. Foi o Espírito Santo mesmo. Aí ela, sabe o que ela fez? O celular. Ela acendeu a luz do celular, tu acredita? Gente, parecia filme de terror mesmo, quando eu vi o rosto daquele rapaz. Eu fiz assim, quando eu vi o aspecto dele. Eu nunca tinha visto ninguém parecido. Para resumir a história, nós começamos a fazer. Nós recolhemos, você sabe o que é? Não tem aquela coisa de lixo que a gente recolhe entulho quando a gente está fazendo construção? Aquela coisa de lixo? De ferro, parece um ferro, né? Que o carro vem e recolhe. Nós recolhemos de dentro daquela casa três carradas daquela de lixo. Lixo. Ele dormia em cima de uma pilha de lixo. O quarto dele tinha um banheiro, era lixo. Atrás era lixo, lixo. Nós cortamos o cabelo do Ricardo. Nós cortamos o cabelo, nós cortamos a unha do Ricardo e os homens deram... Eu e a Rosilene fizemos isso. Cortamos o cabelo do Ricardo e as unhas do Ricardo. E os homens deram banho no Ricardo.
Nós pegamos roupas, isso dentro de um processo, né? Não foi no mesmo dia, mas foi dentro de um processo. Aí nós demos as roupas do filho do nonato para ele vestir, porque tudo dele era sujo, era lama, era um negócio sub-humano. Nós temos fotos, nós temos registro do Ricardo. No primeiro dia que o Ricardo saiu da casa dele, gente, era do outro lado a casa da Rosilene, porque ele atravessou a rua, os vizinhos todos vieram, ficaram na frente da casa da Rosilene. Esse é o poder do Evangelho. Essa é a visão que Jesus tem do reino. Jesus, ele vê almas, ele não vê as adversidades, ele não vê as dificuldades. Ele quer que nós, como líderes, tenhamos essa mesma visão de mundo e da necessidade, porque através de uma pessoa, uma comunidade inteira pode ser salva. Um bairro inteiro pode ser salvo, uma cidade inteira pode ser salva, uma nação inteira, como Nínive, pode ser salva, né? Então, nós precisamos entender que esse perfil do líder, eu coloquei aqui, a Tabita está ali, colocou, Timóteo, que é o perfil do líder, aquele que deseja o episcopado, boa coisa almeja. Paulo faz um discurso, até eu fiz questão de colocar, porque ali, gente, num estudo mais profundo, Paulo, ele abre o âmbito do ministério feminino, né? Que nós até então não tínhamos. E ele dá ali um perfil do que o líder precisa ser. Mas esse perfil eu tenho certeza que vocês conhecem. Porque eles fazem parte da nossa vida, ainda mais quem tem 5 anos, porque isso é comportamental. São atitudes comportamentais que nós devemos ter. Amém? Então ele coloca aqui os desafios pessoais do líder, né? Está aí na apostila de vocês, tá? Eu coloquei assim, desafios pessoais do líder. Não, eu coloquei perfil do líder. E coloquei aqui, desafios pessoais do líder. Eu coloquei saúde emocional e mental, que está em Isaías 53, 4, 5. E eu coloquei aqui eu coloquei de 1 a 9. Né? Desafios pessoais do líder, saúde emocional e mental. Coisas que você sabe. Lá em Isaías, lá no Timóteo, tem mais coisas aqui, peraí. Aprender a guardar o seu coração, renunciar a si mesmo, ter passado por um processo pessoal de libertação em cura interior. Não copiei aqui, ó. Nem apareceu aqui. Peraí que eu vou abrir aqui aqui no meu para me falar sobre aquela, só para me citar, tá? Porque vocês estão com ele aí, não aparece aqui no slide. Está aqui. Que eu coloquei aqui o desafio, o perfil do líder, né? Que vocês já conhecem. Porque isso não é só o perfil do líder, é o perfil do cristão, do homem e da mulher nascido de novo. Desenvolver um caráter aprovado, né? O que era um caráter aprovado, gente? Né? Paulo estava falando ali para Timóteo guardar a sua maior força como líder, o caráter. Caráter é algo que, o que é influenciado é a nossa personalidade que recebe influência, não é isso, Tabita? O caráter é formado no seio familiar, né? Eita, né? Consultando a minha psicóloga, né? Porque às vezes a gente confunde isso, né? Meu Deus do céu, na verdade dá um pânico na cabeça da gente. Então, o que Paulo fala? Está pedindo para que Timóteo guarde, preserve o caráter dele. Aquele que foi formado no contexto. Amados, quando a gente vem para Cristo, o nosso caráter ele vem contaminado. Porque ele está contaminado, o nosso DNA está contaminado, mas nós fomos gerados à imagem e à semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No momento que nós somos enxertados na videira verdadeira, o Espírito Santo vem e alinha o nosso DNA, o DNA de Cristo. Ele vai tirando as contaminações e nós voltamos à nossa origem do nosso caráter. Mas um detalhe, tá? Nós temos uma formação, sim, como pessoas de caráter, que foi nos ensinado através dos nossos pais, através da nossa escola, dos professores, certo? Só que no decorrer da nossa existência, a gente vai contaminando por causa do pecado. Mas nós temos, sim, uma formação de caráter, tá? Então, ele pede para que ele preserve, né?
cuidar do ouvido, da alma, cuidar daquilo que ele ouve. Isso aí vocês sabem, eu não vou nem entrar no mérito, porque está tudo lá em 1 Timóteo. Ele fala sobre viver e praticar o moralmente puro. O ano passado foi o ano da santificação. Eu não sei quais níveis de santificação você alcançou o ano passado, porque nós precisamos. É algo que nós precisamos em nossa vida e no seio da igreja hoje. Porque o nível de profanação do Brasil, ela está estratosférico, né? E o nível de profanação dentro das igrejas de Cristo também. Vá nas redes sociais. Hoje a gente tem aí os megas pastores dos youtubers do gospel com mais de 50 milhões, com igrejas estratosféricas, o cara sobe malhadão, de calça branca, num púlpito, blusa colada para mostrar os músculos. Isso não é de Deus, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não venha me dizer que o cara é ungido, que o cara é unção, se ele não tem consciência de moralidade. Se ele não tem consciência do que é puro. Se ele não tem consciência de preservar o corpo dele, que é um corpo másculo, mas ele quer mostrar. E ele está causando o quê? Fugir da aparência do mal, queridos. Como as mulheres que têm profetas, pastoras que vão para púlpito de blusa, de roupa colada. Colada. Se cubra, pelo amor de Deus. Decência, gente. Você, principalmente jovem, que tem um corpo bonito, né? Essa geração tá bonita. Essa geração é muito linda, né? Essa geração de jovem hoje, gente. Eu queria ter nascido jovem nessa geração. São as calças destroides, os cabelos coloridos, né? Não? É muito linda, as maquiagens, é tudo muito lindo. Mas nós temos que entender que nós, apesar de nós podermos usar, mas mesmo assim nós somos um povo diferenciado. Eu não preciso expor, gente, o corpo trabalhado, malhado, para chamar a atenção de um homem. Eu tenho que me preservar. Eu tenho que entender que eu sou noiva. Eu posso estar na moda? Posso. Andar na moda. De forma nobre, não de forma vulgar. Amém? Então isso é muito importante. Ele fala sobre isso, moralmente puro. Nós precisamos, gente, voltar à pureza. Não só das vestes, que eu nem gosto de falar sobre isso, mas eu falei por causa das redes sociais. Mas a pureza de pensamento, a pureza dos relacionamentos, sabe? Você ser puro com alguém sem esperar nada em troca, você fazer um favor sem esperar nada em troca. Por isso que o Senhor disse que o reino é das crianças. Porque elas duas aqui estão se galfiando, pegando, puxando o cabelo, quando a pessoa está ali brincando, batendo papo, rindo. Pureza. Isso é pureza, que não guarda rancor no seu coração. Amém? Aquele que anda pela fé, sem fé é impossível. Está tudo aí escrito, tá? Eu não vou falar tudo que está escrito, amém? Que ande pela fé, sem fé é impossível você agradar a Deus. E você não precisa esperar se tornar um líder para ser um homem e uma mulher de fé. Amém? Ter uma vida, esses pontos são os pontos que estão dentro de 1 Timóteo, tá? Ter uma filosofia de vida baseada na solidez das Escrituras. Gente, sem leitura da palavra, a nossa vida ela é baseada aqui. Ela não é baseada naquilo que o mundo está tentando nos dizer para seguir. Aquilo que nós devemos ser. Amém? A gente aprende, o modelo do Evangelho de Cristo, não sei se você já percebeu, é por modelo. Jesus ensinava através do modelo. Me observe, olhe para mim, veja como eu ando, veja o que eu faço e você vai fazer também. Por isso que quando os 70 foram, né? Eles voltaram eufóricos. Jesus, as pessoas foram curadas, os demônios se submetiam. Porque eles viram Jesus fazendo e Jesus botou eles no fogo, né? Para eles fazerem igual e eles ficaram extasiados. O modelo do Evangelho é, o cerne do Evangelho é por modelo de comportamento, modelo de vida, modelo comportamental de relacionamento. Era isso que Jesus tinha com os discípulos, né? Essa filosofia de vida. Ser sábio, desenvolver a sabedoria.
né? A gente pode ter uma faculdade, amados, a gente pode ser doutorado, mas aquilo que dá sabedoria é a palavra de Deus. Sem a palavra não há sabedoria, tá? Há conhecimento, que é diferente, né? Então, não precisa dizer mais nada, você precisa ser ávido, né, em ler a palavra de Deus, né? Desenvolver uma vida bem ordenada. Quando a gente lê Paulo, 1 Timóteo, a gente tem uma tendência de olhar apenas para a figura do homem, né? O homem tem que ser marido de uma só esposa, tem que ser aquela pessoa acordada, tal, mas isso se refere à mulher. Quem que deseja o bom episcopado? Eu não falei logo no início que Deus nos chamou? Deus nos chamou a todos nós. Então, 1 Timóteo é para mim. Eu, como esposa, eu tenho que ter o mesmo comportamento, ser esposa de um só homem. Não é não? Cuidar bem da minha casa, dos meus filhos, apacentar a minha casa, ter uma vida ordenada. Porque não adianta a gente estar como líder, a nossa vida familiar está toda desordenada. Eu não respeito o marido não me respeita. Na minha época, eu aprendi umas coisas com os meus pais. Meu pai e minha mãe, eles não brigavam. Nós somos 4 irmãos, né? 4 filhos. Eles não brigavam na nossa frente. Eu era mais velha, tem uma diferença de 9 anos para mim, para minha segunda irmã. A mamãe me chamava, ela disse, vá para o quarto e só saia quando eu chamar, leve os seus irmãos. Eu já sabia, né? Ela me ensinou assim, eu já sabia. Eu pegava os meninos, ia para dentro do quarto, a gente começava a brincar, e lá no outro quarto, ela e o papai se pegando. Entendeu? Se pegando os dois, né? E eu lá. E eu só saía quando ela batia na porta. Marina, eu cresci nesse ambiente. Eu não via meus pais brigarem na nossa frente. Que hoje a gente não tem nem essa noção, né? É pai, mãe ali se ofendendo, falando palavrão e a garotada só olhando, né? É na frente de qualquer um, na frente, vida ordenada. Né? É tipo como o Senhor fala, se tu quer alguma coisa, entra no quarto em secreto, fala com teu pai, que em secreto vai te ouvir. É a mesma coisa. Preservação. Amém? Preservação. E tem muito mais coisas se a gente for entrar no âmbito do... Aí o outro é ser desprendido e generoso. O 7º, né? O 8º, isso está tudo dentro de 1 Timóteo, hein? Ser capaz de comunicar de um modo não contencioso. Essa questão de contencioso, eu gosto muito das bem-aventuranças, né? Os pacificadores herdarão a terra. Às vezes a gente está lidando com a pastora ou com um líder, a gente está lá ali numa contenda ali velada, né? A gente não quer ceder e as palavras estão ali inflamadas, a gente não quer ceder, a gente disfarça, dá uma indireta. Como a gente fala, a gente dá uma indireta. Jesus nunca deu indireta, Jesus sempre foi direto. Ele sempre foi reto. Quando ele olhou para Pedro, para trás de mim, Satanás. É muito melhor você ser reto e objetivo com alguém do que você estar fazendo picuinhas. Olhe nos olhos e resolva. Amém? Olhe nos olhos e resolva. Que não esteja preso a qualquer anseio pecaminoso da carne. Isso a gente já sabe, né, gente? A gente já até falou sobre isso. 10º, ser capaz de demonstrar convicções firmes e objetividade ao tomar posição pela retidão. O que é isso? Não negociar a palavra. Não negocie a palavra de Deus. Retidão, a palavra é reta, é sim ou não. Não negocie para agradar terceiros. Não negocie a palavra para agradar a sua família, porque se eles não tiverem Jesus e eles fecharem os olhos, eles vão para o inferno, sim. Está entendendo onde eu estou falando, onde eu quero chegar? Não negocie. Você é o cristão. Você conhece a Deus, você conhece a Jesus, você foi salvo, lavado e remido, e você é cheio do Espírito Santo. Amém? Que sabe relacionar-se com os outros. Eu até falei, né, sobre essa questão da linguagem. Ser um cristão generoso tem que ser, né, amados? Ser dizimista, ofertante, ser além daquilo que você já faz no normal. Ter um bom relacionamento com a sua família, que nós já falamos aqui, a vida em ordem. A vida dentro de um contexto de ordem.
E outra coisa, são duas coisas que eu quero só citar. Aqui está lá nos desafios pessoais do líder. Esses pontos que eu falei para vocês estão no estudo de 1 Timóteo 3. Aquele que deseja o episcopado, boa coisa almeja. O segundo ponto é os desafios pessoais do líder, a saúde emocional e mental. Aprender, eu só vou, tem 9 aqui, mas eu quero só focar no aprender a guardar o seu coração. Renunciar a si mesmo, ter passado por um processo pessoal de libertação e cura, porque os desafios pessoais do líder são os teus desafios pessoais que a pastora Marluce não vai poder resolver para você. Ela vai lhe ajudar, ela vai lhe mentorear, mas são decisões pessoais que você precisa tomar. Quando você começa a galgar posições em níveis dentro da igreja, você tem que entender que você está dentro do processo do oleiro. Ele é o oleiro, ele vai quebrar você, ele vai amassar você de novo, ele vai fazer você de novo para que você se torne um vaso de honra. E você está se preparando para se tornar um edificador de vidas, né? Um agente de transformação, um líder influenciador. Então você precisa cuidar de você. Pecados ocultos, não confessados, esqueça isso, jogue para fora, vomite. Porque lá na frente, quando você estiver numa posição maior e mais elevada, o nosso adversário vai puxar o tapete. Ele vai puxar a corda, porque ninguém consegue enganar e nem servir a 2 senhores. Então é um cuidado pessoal que eu preciso ter comigo. É um Getsêmane que você precisa fazer todos os dias. É a luta da carne contra o espírito que luta dentro de você internamente para que você não alcance aquilo que o Pai já preparou para você e que você não viva os benefícios do Evangelho. Então é um processo que é doloroso, porque é um processo único. Eu tenho falado com algumas pessoas, principalmente líderes, a Tabita sabe que a gente está ali no grupo, tem muitos homens, muitos jovens, e uma das coisas que mais oprime os homens hoje é eles confessarem para alguém que eles já tiveram uma relação homossexual. E como tem jovens que me procuram para conversar a respeito disso. Porque isso mexe com masculinidade, com imagem. O que vão pensar de mim? A mesma coisa as moças com um relacionamento de lesbianismo. O que vão pensar de mim? Nós não vamos pensar em nada. A gente quer que você seja liberto, que você seja curado, que as amarras se quebrem, porque o homem e a mulher sem Deus, o diabo pinta e borda e faz de você um mísero espantalho. E você encontrou a restauração, você encontrou a salvação. Então nós, a liderança aqui, nós queremos que você seja livre das amarras, porque o inimigo segura na vergonha. Tem muitos pecados não confessados, porque o inimigo coloca vergonha no seu coração. Ele coloca vergonha porque você tem uma imagem projetada, ok? Então saúde mental e emocional é essencial. E o guardar o coração, para mim, Marina, que já tenho 20 anos aí na caminhada, né? Fui membro de igreja local, me tornei uma membra de célula, fui uma auxiliar de célula, me tornei líder de célula, fui uma auxiliar de supervisão, me tornei uma líder, uma supervisora, fui uma auxiliar de coordenação, me tornei uma coordenadora, fui uma auxiliar pastoral do pastor Joel, isso tudo com o pastor Joel, tá? Não mudei para lugar nenhum. E hoje eu sou uma pastora e missionária. Né? Passei 8 anos no Piauí. E hoje estou como supervisora do Ministério de Missões, da região Nordeste 3. Eu sou a única mulher no meio de um grupo de pastores. E isso me traz uma responsabilidade muito maior. Lembra quando eu falei sobre comportamento e conduta? Eu trabalho com pastores casados. E eu conheço as pastoras e eu sou viúva. Eu preciso ter cuidado com as minhas roupas. Eu preciso ter cuidado com a minha fala, com a minha gesticulação. Eu amo todos eles, tenho o maior respeito por eles e pelas suas esposas. Mas você está entendendo? Porque na medida que você vai galgando, na medida que você vai subindo, na medida onde Deus vai colocando você, tudo fala. O seu comportamental fala, o seu gesticular fala, tudo fala. E tudo tem que estar dentro do contexto onde Deus colocou você, para que você possa resplandecer o reino. Porque você é um líder, não importa a posição, você é um líder. Você foi colocado em posição para liderar, então você tem a obrigação
a obrigação e a responsabilidade de passar a imagem de Cristo. O caráter de Cristo, a postura de Cristo. Mas isso é todo um processo pessoal. Isso não é da noite para o dia. É um processo pessoal que você precisa. Quanto mais você galga, mais você vai para a cruz. Não? Mais você tem que estar na cruz. Então, guardar o coração. Se você aprender a guardar o seu coração, eu quero frisar mais uma vez, porque o Senhor fala que no nosso coração estão guardadas todas as coisas. E enganoso é o coração do homem, o nosso coração é enganoso. Então, o coração está ligado às emoções, saúde mental e... Qual é a outra? Saúde mental e emocional. E finalizando, os desafios ministeriais do líder, que está aí na apostila de vocês, são tópicos que eu coloquei em identidade. O que é identidade? João 10:30. Jesus dizia, eu sou um com o Pai. Então, tudo que ele ia fazer, ele consultava o Pai, ele era direcionado pelo Pai, ele se relacionava com o Pai. Amado, Jesus era 100% homem, tá? Ele não abria um portal e entrava no céu para falar com o Pai. Qual era o portal dele? Qual era o portal de Jesus para falar com o Pai? Oração. Ele nos ensinou isso. Joelho no chão. Esse era o portal. Então, ele nos ensinou identidade. Eu sou um com o Pai. E a nossa responsabilidade é tão mais grande, porque hoje nós somos um com o Pai, somos um com o Filho e somos um com o Espírito Santo. Amém? Então, o último ponto é desafios ministeriais do líder, identidade. Aí tem vários tópicos, aí eu acho que bem uns 10 na apostilinha de vocês. Sem identidade, você não vai muito longe. Você tem que saber quem você é, quem você está servindo, aonde Ele deseja que você esteja e para onde você está indo. Como Paulo, eu encerro como Paulo diz, lutando o bom combate todos os dias, guardando a sua fé e seguindo para o alvo da soberana vocação. Ok? E quero encerrar com o versículo 1 Pedro, vamos lá? 1 Pedro, que é um versículo muito conhecido de todos, que eu, Marina, me encontrei nele, né, para que eu pudesse estar hoje exercendo essas funções que o Senhor tem me dado graça para exercer. 1 Pedro 2,9, que diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é outro versículo chave na minha vida, porque esse versículo, ele me respalda a estar, a fazer e realizar tudo aquilo que Deus tem proporcionado na minha vida, porque Ele me tornou um sacerdote real. Ele me tornou uma nação santa. Ele me fez propriedade exclusiva dele e me deu o título de embaixatriz, que eu posso ir em qualquer lugar do mundo como representante genuína do reino de Deus. Então, isso me respalda, porque a mulher no ministério, eu quero só abrir um parêntese para encerrar, tá, Tabita? Sobre as mulheres, pastora Marlúcia deve ter sofrido algumas coisas, porque eu no campo missionário, eu sofri muitos embates por ser mulher. Muitos. Eu fui chamada de filha do diabo, tá? Eu ouvi isso de pessoas. Eu fui rejeitada mesmo. Mas Deus me colocou para ministrar em lugares que eu nunca pensei que eu pudesse ministrar no Piauí. Marina, eu conheço realmente as cidades do Piauí, do Nordeste piauiense. Eu pisei em quase todas elas e tenho fotos. E ministrei em lugares que eu nunca pensei que eu pudesse entrar em igrejas tradicionalíssimas que mulher não prega no púlpito. Que mulheres usam vestidão, cabelo que nem usa o creme, porque fica todo, né, cheio de frizz, né? As blusas bem aqui, e os homens lá tudo bonitão de paletó, né? Gravata, tudo lindo, e as mulheres lá tudo escorrida.
Mas eu botei o vestidão, tá? Botei o vestidão. Não passei nem batom, mas tinha o meu pozinho lá de arroz. Mas eu fui na unção, no óleo, jejum ali, meu filho, joelhinho no chão, né? E Deus me colocou nesses lugares. Porque não são as suas qualificações, não é os seus conchaves, não é o seu conhecimento que lhe apresenta. Quem lhe apresenta é Deus. Não importa se você tem um nível superior, um nível acadêmico, ou se você não é nem alfabetizado. Quem lhe apresenta é Deus. Quem lhe levanta é o próprio Deus. Quem lhe chama você é Deus. Quem lhe unge é Deus. Quem lhe capacita é Deus. E quem lhe respalda para o ministério é Deus. Amém, amados? Muita coisa para compartilhar com vocês. Mas dentro dessa visão feminina, dessa perspectiva, né, falando para homens e mulheres, amados, é Deus e é Deus. Você só precisa amá-lo, buscá-lo com todo o seu coração. Você só precisa desejar estar com Ele, sabe? Dá prioridade a Ele. Dê prioridade a Ele. Você vai ver o que o Senhor pode fazer na sua vida, tá? E defina o seu ministério, né? Quem são os apóstolos daqui da igreja? Que são os missionários, né? Não são esses apóstolos da atualidade, não, tá, gente? Que anda aí com os carros blindados, aviãozinho particular, nada contra, né, Tabita? Um dia a gente vai ter um. Mas quem são os apóstolos daqui do Parque 10? Quem são os mestres? Quem são os pastores? Quem são os evangelistas? Quem são os profetas? Vocês são uma liderança forte que Deus tem levantado. Atrás de cada um de vocês existem nações e nações, vidas que somente vocês vão alcançar. E que vocês sejam um com a pastora Marlúcia, com as suas filhas, com essa igreja, em honra à memória do pastor Figueiredo. E nós vamos ouvir muitas coisas boas da liderança da EDPB Parque 10. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Homens, né? Líderes, às vezes a gente não gosta de receber uma liderança feminina, né? Sobre as nossas cabeças. E Deus está ali, ó. Colocou a pastora Marlúcia, uma mulher extremamente capacitada. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? A sociedade, ela faz distinção entre homens e mulheres. Mas Deus não faz. Deus, Ele procura corações disponíveis. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu quero dar um alerta para os homens. Estatística. 70% hoje das membrasias da igreja, estou falando igrejas gerais mundiais, são representadas pelo público feminino. E a maioria tem assumido posições de liderança porque elas têm se colocado disponíveis. E os homens têm ficado para trás. Não porque a mulher quer o lugar do homem, mas porque vocês estão deixando de exercer o papel sacerdotal de vocês. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Eu espero ter, em nome de Jesus, contribuído. Quero orar por vocês. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a tua liderança. Eu quero apresentar homens e mulheres aqui presentes tão preciosos, vasos de honra na casa do Senhor. Eu quero te louvar pela graça, o favor imerecido que nos alcançou, que os alcançou. Cada um deles tem uma história contigo, cada um deles tem um particular, um pessoal com o Senhor, porque só o Senhor sabe o nível de cativeiro que eles foram tirados. E hoje eu te louvo, porque eles são príncipes, são princesas, são homens que estão aqui, Senhor, ouvindo palavras não minhas, mas do Senhor. São pessoas que estão aqui disponíveis a aprender, a crescer no conhecimento e na sabedoria. Que eles sejam levantados como Paulo, como Timóteo, como João, como Estevão, como Filipe, como Uda, como Esther, como Débora,
como Priscila, como Áquila, que sejam homens da mesma dimensão da liderança da igreja primitiva. Que sejam homens e mulheres ousados, que sejam homens e mulheres ousados para essa geração, que seja uma liderança coesa, firme na retidão, na pureza, na santificação, homens e mulheres saudáveis, emocionalmente e mentalmente, para alcançar as vidas, para consolidar, que sejam homens e mulheres lançadores de rede, que sejam homens e mulheres que tenham a visão mesmo, Senhor, sistêmica do Teu reino, que tenham a visão de reino igual a visão de Jesus, uma visão ampliada, em nome do Senhor. E que eles possam, Senhor, sentar à mesa mesmo do Senhor e comer contigo e ouvir coisas inefáveis do seu coração para os ministérios pessoais dele. E que a igreja, a IDPB Parque 10, na pessoa da pastora Marlúcia, das suas filhas que lideram dessa liderança, eles possam crescer, alargar a cada dia as suas tendas, além das fronteiras do bairro daqui do Parque 10. Que daqui saiam missionários, saiam homens e mulheres desbravadores de terra e conquistadores de território. Que seja uma liderança submissa à sua pastora, que seja uma liderança de coração ensinável e de um coração que anseia em conhecer mais de ti, e que seja principalmente uma liderança dependente do Senhor e que ande na revelação do Senhor com muita sabedoria. Assim eu oro, Deus, pedindo ao Senhor um revestimento especial sobre eles, a cobertura do Teu sangue em nome de Jesus. Que sejam levantados mesmo em ousadia, capacitação e multiplicação para esse tempo que se chama hoje. Eu abençoo essa igreja, abençoo a sua liderança, Pai. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.